Se você toma café, deve abandoná-lo imediatamente. Você não tem ideia dos danos que sua saúde pode estar sofrendo justamente por causa dele. Não seja manipulado. Não entregue sua saúde pela ganância dos poderosos. E escute, se você for adventista, deve dar mais ouvidos ao que Ellen White falou sobre o café e a saúde em geral, pois você é um privilegiado e deve valorizar as instruções que recebeu. Agora chegou a hora da verdade. Deixe de ser enganado. Este vídeo é uma pérola preciosa. Você vai compreender eventos que marcaram a descoberta e o comércio do café. O porquê ele faz de alguns grandes milionários às custas da saúde da maioria. Vai conhecer os impactos reais do café no organismo humano e o que Ellen White, lá no século XIX, já falava a respeito dele. Seja sábio e vem comigo. A história do café é uma jornada fascinante que começa há muitos séculos, envolvendo relatos, exploração, acima de tudo, a busca por lucro. Vamos voltar no tempo e descobrir como essa bebida, que hoje é uma das mais populares do mundo, foi descoberta e como rapidamente se transformou em uma das mercadorias mais lucrativas da história. O relato da descoberta do café nos leva à antiga Etiópia, onde, por volta do século IX, um pastor de cabra chamado Caldi notou algo curioso. Ele percebeu que suas cabras ficavam especialmente enérgicas depois de mastigar os frutos vermelhos de um certo arbusto. Intrigado, Caldi experimentou os frutos por si mesmo e sentiu um aumento imediato de energia. Esse efeito estimulante chamou a atenção de um monge local, que utilizou os frutos para preparar uma bebida que o ajudava a permanecer acordado durante longas horas de oração. A notícia sobre as propriedades dessa bebida começou a se espalhar, dando início à longa e lucrativa jornada do café. Os primeiros a reconhecer o potencial comercial do café foram os árabes, que começaram a cultivar a planta no Iêmen, por volta do século XV. Eles controlaram o comércio de café de maneira rigorosa, protegendo suas plantações e processando os grãos de maneira que outros não pudessem reproduzir as plantas fora da Península Arábica. O café rapidamente se tornou uma mercadoria valiosa, comercializada por grandes somas e fomentando o surgimento das primeiras cafeterias em cidades como Meca, onde a bebida era consumida em locais de encontro social. Quando o café finalmente chegou à Europa, no século XVII, a demanda explodiu. As primeiras cafeterias surgiram em Veneza, seguidas por Londres, Paris e outras grandes cidades europeias. Esses locais não eram apenas pontos de venda da bebida, mas verdadeiros centros de influência, onde comerciantes, políticos e intelectuais se reuniam para discutir ideias, negócios e política, enquanto pagavam preços elevados por uma xícara de café. O lucro era significativo, e muitos viram na popularidade crescente do café uma oportunidade para enriquecer. O verdadeiro salto econômico veio quando os europeus começaram a cultivar o café em suas colônias tropicais no século XVIII. Plantações de café surgiram em larga escala no Caribe, na América Central e, sobretudo, no Brasil. O cultivo em massa permitiu a exportação do café para todo o mundo, gerando riquezas incalculáveis para os donos de terras e comerciantes. No Brasil, o café se tornou a principal base econômica do país, financiando o desenvolvimento de infraestruturas e a urbanização de grandes centros. No entanto, esse imenso lucro sempre teve um lado sombrio. O cultivo do café em grande escala frequentemente dependia de mão de obra escrava ou de trabalhadores em condições de extrema exploração. As plantações tornaram-se verdadeiros impérios econômicos, onde poucos lucravam muito, enquanto muitos trabalhavam em condições desumanas. À medida que o século XX avançava, grandes corporações começaram a dominar o mercado global de café, transformando-o em um produto de consumo em massa. Investimentos em publicidade e a criação de marcas icônicas tornaram o café uma presença constante nos lares de todo o mundo. O lucro gerado por essas corporações consolidou o café como uma das commodities mais valiosas do planeta. Assim, a história do café, desde sua descoberta acidental nas montanhas da Etiópia até seu papel central na economia global, é uma narrativa de poder, exploração e imenso lucro. O café nunca foi apenas uma bebida. Ele sempre foi uma oportunidade para aqueles que souberam explorá-lo, gerando riquezas e moldando economias ao redor do mundo. O café, embora amplamente consumido e apreciado, tem sido objeto de inúmeras pesquisas científicas que buscam entender seus efeitos sobre a saúde humana. Ao longo das últimas décadas, muitos estudos foram realizados para avaliar os benefícios e malefícios dessa bebida tão popular. Embora algumas pesquisas indiquem certos benefícios, como a melhora temporária da atenção e o possível efeito antioxidante, a maior parte das evidências aponta para os riscos significativos associados ao seu consumo, sugerindo que o café deve ser evitado, especialmente em quantidades elevadas. Estudos têm mostrado que o consumo de café, especialmente em grandes quantidades, está associado a uma série de problemas de saúde. Um dos principais malefícios é o impacto negativo sobre o sistema cardiovascular. A cafeína,
Principal componente ativo do café, é um estimulante que pode aumentar a pressão arterial e acelerar o ritmo cardíaco. Pessoas com predisposição a doenças cardíacas ou hipertensão correm maior risco ao consumir café regularmente. Além disso, o café pode interferir no sono, causando insônia e reduzindo a qualidade do descanso. Isso ocorre porque a cafeína bloqueia a ação da adenosina, uma substância química no cérebro que promove o sono, mantendo o corpo em um estado de alerta prolongado. A falta de sono adequada está ligada a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios metabólicos, comprometimento do sistema imunológico e aumento do risco de doenças crônicas. Outro efeito prejudicial do café é a sua influência sobre o sistema digestivo. O consumo regular de café pode irritar o estômago e os intestinos, exacerbando condições como gastrite, refluxo ácido e síndrome do intestino irritável. A acidez do café pode danificar a mucosa gastrointestinal, levando a desconforto e inflamação. Além dos efeitos físicos, o café também pode afetar a saúde mental. O consumo excessivo de cafeína está associado a sintomas de ansiedade, nervosismo e até mesmo ataques de pânico em indivíduos sensíveis. A cafeína pode agravar distúrbios de ansiedade preexistentes e levar a flutuações de humor. Embora o café seja defendido por alguns por seus efeitos antioxidantes, que podem ajudar a combater os radicais livres, esses benefícios são superados pelos malefícios, especialmente quando o consumo é regular e em grandes quantidades. O impacto negativo sobre o coração, o sono, o sistema digestivo e a saúde mental levanta uma bandeira vermelha sobre o uso do café como parte da dieta diária. Portanto, apesar de sua popularidade e dos prazeres momentâneos que oferece, as evidências científicas sugerem que o café deve ser consumido com extrema cautela, se não evitado completamente. A busca por alternativas mais saudáveis, como chás de ervas ou bebidas sem cafeína, pode ser uma escolha mais segura e benéfica para a saúde a longo prazo. Assim, ao considerar o consumo de café, é fundamental pesar os riscos e fazer escolhas que promovam o bem-estar e a saúde integral. Vamos refletir juntos sobre o que Ellen White tem a dizer sobre o café, algo que muitos de nós consumimos sem pensar nas implicações mais profundas. Segundo ela, o café não é apenas uma questão de gosto ou hábito, mas um assunto de impacto espiritual e físico. Ellen White nos alerta que o chá e o café não alimentam o sistema. O efeito do chá e do café, quando tomado, é excitar os nervos de maneira anormal. O chá e o café, em vez de fornecerem força natural, apenas estimulam, de modo semelhante ao álcool, e, no momento, excita a atividade do cérebro e dos nervos, que, em seu desgaste, caem abaixo do par. Quando o uso de estimulantes é persistido, a força nervosa, já enfraquecida, é tomada emprestada do futuro para a atual emergência. Todo esse processo é artificial e leva à ruína. Conselhos sobre o regime alimentar, página 421. Ela fala sobre o efeito prejudicial do café, destacando que ele nos afasta da clareza mental que Deus deseja para nós. O chá e o café produzem uma ação infalível. Eles estimulam e então deixam os nervos em grande exaustão. A prostração que se segue ao uso de estimulantes deixa o sistema mais debilitado que antes de serem tomados. Os nervos, cansados e famintos por uma nutrição apropriada, clamam por maior estímulo, até que se torna quase impossível viver sem esses artigos. O apetite, por sua vez, fica de tal maneira pervertido que anseia por essas coisas que são prejudiciais à saúde e que envenenam o organismo. A Ciência do Bom Viver, página 326. Ellen White vai além, afirmando que é uma violação das leis da saúde tomar chá, café ou qualquer outro artigo que contenha uma quantidade de nicotina ou veneno. Estes estimulantes venenosos fazem o sangue impuro e, portanto, enfraquecem o organismo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 65. E então, ela faz uma declaração ainda mais direta e impactante. O uso de chá e café é também um pecado. As injunções de Deus devem ser estritamente obedecidas. O uso dessas coisas deve ser descontinuado, e todos precisam sentir a responsabilidade de cuidar do corpo, que é o templo de Deus. Conselhos sobre o regime alimentar, página 430. E agora, aceita um cafezinho?